Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Fabiano aqui, professor de vocês de língua portuguesa. Enquanto vocês estiverem na quarentena aí, né, vocês terão acesso às videoaulas, às aulas em casa, para que vocês não fiquem à toa, não fiquem sem fazer nada, não percam o foco principalmente, certo? Então, vou dar continuidade à matéria que eu trabalhei com vocês em sala de aula, que é variações ou variantes linguísticas. Vou ver se eu coloco alguns exercícios lá, né, juntos, né, a essa aula, a essa videoaula, para que vocês tenham base aqui, vocês relembrem o conteúdo, para vocês possam fazer melhores exercícios, beleza? Então assim, não tem muito erro, certo? O nosso idioma, ele vai sofrer, né, diversas mudanças, né, principalmente porque nós falantes, né, estamos vivos. Então, enquanto nós falantes estivermos vivos, a língua vai estar sempre em processo de mudança, beleza? E isso é claro para nós, fica muito claro principalmente para nós aqui, falantes de língua portuguesa, beleza? Então, assim, vimos em sala de aula as diversas variações que acontecem em nosso idioma, perfeito? Falei com vocês a respeito da variação diatópica. Por quê, né? Eu coloco essa logo de cara? Porque é mais fácil de nós percebermos, tranquilo? Fica claro para nós, né, que um falante de cada região, ele tem um sotaque, uma maneira de falar diferente, certo? A variação diatópica, se este nome, essa nomenclatura ficar difícil para vocês, diatópica, não tem como errar. Tópico vem de lugar. Então, variação diatópica, né, também chamada de variação regional, é isso, ó, ou variação de lugar, certo? Fica claro para nós, é evidente, que cada falante de cada estado vai ter uma pronúncia, né, um sotaque diferente do outro. Beleza? E isso fica muito, né, dentro da parte da fonética e fonologia. Então nós, aqui falantes, né, do português, nós falantes do Rio de Janeiro, nós cariocas, né, o carioquês, vamos dizer assim, né, ele é diferente de todos os demais, né, o nordestinês também, certo? O paulista não fala igual a nós não falamos iguais aos mineiros. Na verdade, o nosso carioquês foi eleito, né, o sotaque mais bonito entre todos os outros, né? Esse chiado nosso, bom dia, tia, certo? Foi eleito, né, o mais bonito entre todos os outros, beleza? Então assim, voltamos à matéria especificamente. Variação diatópica, variação de lugar, variação tópico, lugar, região, né, a língua sofrendo, né, esse processo de mudança, né, de diferença, né, principalmente através do lugar em que ela é falada, beleza? Então assim, carioquês, nordestinês, né, o paulista, né, isso, o cara que mora no sul vai ter um sotaque diferente do nosso, certo? São 10 países hoje que falam língua portuguesa. O nosso idioma é o quinto mais falado no mundo. Então, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, certo? Guiné Equatorial. Então, assim, se eu trouxer um representante de cada país, né, o falar, né, isso, o sotaque, ele vai ter diferenças. Se eu trouxesse para vocês aqui, colocasse aqui na frente um professor moçambicano, professor de Angola, de língua portuguesa, nem só teria que ter uma legenda, porque vocês não entenderiam nada. Não indo muito longe, né? Se vocês tivessem aulas com um professor recém-chegado do Ceará, por exemplo, né, aulas de língua portuguesa, o cara formado em letra no Ceará, vocês iam ter, né, uma estranheza, né? Não estranheza, porque eu acho muito bonito, né? E nós temos que respeitar. Mas vocês ia ficar claro para vocês essa mudança, né, no sotaque. O sotaque pesa muito, né? O sotaque, na verdade, é uma identidade daquela região. Tranquilo? Então, quando eu falar em variação diatópica, é variação de lugar, variação regional. Fica claro para nós, né, que a língua ela sofre essa mudança. Cada lugar fala de uma maneira o português. O português passou a ser único na escrita, né, com a nova ortografia. Então todos os países que falam língua portuguesa escrevem da mesma forma, mas a fala continua muito espontânea, beleza? A fala continua diferente, né? A escrita ela não é tão espontânea quanto a fala. Por isso que é difícil demais nós nos policiarmos para falar o português culto o tempo todo. Mesmo eu que dou aula de língua portuguesa para vocês, né, tem essa dificuldade, porque a fala é muito espontânea, vai saindo, né? Eu não me policio antes de escrever. É fala, ela sai muito mais rápido, ela é muito mais espontânea, beleza? Então, variação diatópica, variação regional, variação de lugar ou variação geográfica, perfeito? Segunda variação aí, né? A variação diacrônica. É só lembrar de cronos, tempo, não é isso? Variação temporal ou variação histórica. Também fica claro para nós, evidente, que o nosso idioma sofre uma mudança histórica. É claro, né? Nós falantes de hoje não falamos iguais aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos antepassados, não é isso? Se eu buscar lá a carta de Privado de Caminha, ela tem que ter uma legenda embaixo, tem que ter uma descrição, né? Porque senão nós não entendemos nada, porque é o português bem arcaico, bem antigo,
certo? Tranquilo? Então tem gírias que nossos avós usavam que hoje caiu em desuso, né? Não usamos mais e criamos, inventamos gírias, criamos novas palavras, famosos neologismos. Então a todo momento nós vamos mudando, fazendo essa mudança na língua, né, através dos tempos, porque nós falantes, enquanto nós estivermos vivos, nós somos peças principais nessa mudança histórica, perfeito? Muitas regras até registradas por gramáticos, elas sofrem essa mudança porque a maioria de nós começa a utilizar, né, aquela forma de falar, aquela forma de empregar, o gramático vai e registra. Porque nós, né, falantes da nossa língua, é que, vamos dizer assim, entre aspas, mandamos no nosso idioma. Beleza? Então, variação diacrônica, variação histórica, vossa mercê, vós mercê, você. A língua sofre um processo, né, um processo constante de mudança, principalmente histórico. Show? Variação diafásica, variação que eu gosto, da qual eu gosto muito, a variação diafásica tem a ver com fase, situação. Então, dependendo da situação em que nós falantes estivermos inseridos, né, fica claro para nós aquela mudança de postura, né? E há muito conflito entre principalmente as variações linguísticas e a norma culta, né? O português de prestígio, aquele português que goza de prestígio no seio da sociedade. Então a sociedade, ela vai nos cobrar, né, o domínio da linguagem padrão, da linguagem culta. Ela cobra sempre. Nós somos vistos e cobrados principalmente pela roupa que utilizamos e pela linguagem que falamos. Então vocês, né, que querem ascender socialmente, querem ser médicos, juízes, advogados e outras profissões, né, também de valor na sociedade, vocês terão que dominar o português culto naquele contexto, naquele momento em que vocês estiverem inseridos, e aquele momento vai exigir, né, o português culto. Tranquilo? Mas eu não posso, né, deixar de lado as variações linguísticas. E a variação diafásica é a que eu mais gosto. Por quê? Né? Por quê, professor? Porque ela vai trazer, né, a competência linguística e vai trazer também a importância de nós não deixarmos de lado as variações linguísticas. Elas são de suma importância. Por exemplo, né, você não vai ao Maracanã assistir a um jogo de terno e gravata, você vai, né, mais informal. E você não vai também a uma entrevista de emprego, né, de maneira informal, você vai adequado àquela situação. A mesma coisa é a nossa linguagem, né? Então, assim, eu não vou deixar também de... Eu não vou esquecer a linguagem mais informal. Por quê? Naquele contexto mais informal eu vou utilizá-la. E eu vou ser incompetente também se naquele contexto informal eu for formal. Certo? Tranquilo? Assim, as duas formas serão erradas. Tranquilo? Se eu for formal num contexto informal, eu estou sendo incompetente. Se aquele contexto informal, né, me deixa mais relaxado e eu posso usar um português mais relaxado, mais informal, se eu for formal eu vou ser incompetente linguisticamente. Vamos dizer, botar um exemplo, né? Eu, Fabiano, nascido e criado no Complexo do Alemão. Exemplo que eu dou muito em sala de aula. Quando eu vou jogar um futebol domingo, quando eu vou conversar com meus amigos naquele contexto informal, eu não preciso usar o português padrão, o português culto que eu tento usar com vocês em sala de aula, mesmo a fala sendo espontânea, que eu uso com o meu orientador do mestrado, que eu uso na faculdade de Direito, sei lá, naquele contexto que me cobra. Ali eu vou usar um contexto mais informal, até para eu me incluir, para não ser excluído naquele momento, naquele contexto, naquela situação. Perfeito? Um exemplo clássico que eu dou muito em sala de aula também, né? Vocês já sabem esse exemplo aí que eu já falei com vocês. Né? Rocha Lima, professor da UERJ, ao sair da UERJ, no estacionamento da UERJ, ele foi assaltado, levaram sua bolsa. Rocha Lima desesperado, né? Naquele contexto informal, estacionamento da UERJ, o que ele grita lá, né? Ele grita, peguem-nos, não é isso? Ele usou a forma correta da colocação do pronome num contexto totalmente informal. Ninguém entendeu nada do que ele queria dizer. Por quê? Porque ele foi formal num contexto totalmente informal, beleza? Então, se eu estou conversando com vocês, né, fora da sala de aula, ou através de um grupo do WhatsApp, né, um grupo mais informal, eu não preciso usar o português formal com vocês ali, porque aquela circunstância, aquela situação, aquele momento vai me deixar mais relaxado, certo? E para eu me incluir, não me excluir, eu vou usar o português mais informal com vocês. Show de bola? Então, assim, sejamos competentes linguisticamente. Se aquele contexto, se aquele momento, se aquela situação, né, me cobrar o português culto, padrão, eu vou saber utilizá-lo. Mas se aquele contexto, me deixar mais relaxado, eu consigo usar o português mais informal, eu vou usar também.
beleza? Então, português situacional, né? Variação situacional, variação diafásica, variação de contexto, não é isso? Eu vou adequar a minha linguagem através, né, da situação em que eu estiver inseridos, tranquilo? Uma frase muito bonita do Said Ali, né, dizia muito isso. Nós temos que ser poliglotas no nosso próprio idioma, é saber usar a língua, né, em diversas situações de comunicação. Perfeito? Então não se esqueçam disso, tá? E por último, né, a variação diatópica, a variação diacrônica, variação diafásica e a variação sociocultural, a variação diastrática, né, extrato social, variação sociocultural. É importante também, porque fica muito evidente para nós que é através daquele grupo social específico, né, cada grupo social específico tem uma maneira de falar. E aquela maneira tem que ser respeitada por nós. Então, por exemplo, não quer dizer que aquele cara que fala que a gente fomos, né, a gente vamos,